Olá, bom dia a todos. Hoje é mais um encontro do projeto Experiência do Cuidado, um outro jeito de cuidar, servir e amar. E hoje nós temos a Jaqueline, que vem nos presentear com a sua vivência, com a sua experiência. Então eu vou falar um pouquinho sobre a ideia do projeto e em seguida ela vai se apresentar. O projeto surgiu, de uma vivência há mais de 20 anos nesse contato com os profissionais da saúde, o cuidador familiar, a realidade dos hospitais, e sempre percebendo a necessidade de incluir a biografia de quem cuida, que é um grande desafio. Existe sempre uma dúvida, né? Qual é o limite para eu me colocar nessa relação? E, recentemente, entendemos que uma forma de contribuir, tanto com o profissional quanto com o cuidador familiar, seria compartilhar um pouco dessa experiência e apresentar possibilidades de viver esse cuidado de uma forma diferente, com mais leveza, com mais respeito a si e ao outro, trazendo um ponto de equilíbrio, onde você pode sim se colocar como ser humano nessa relação, onde a gente sabe que existem limitações inseridas na própria cultura, né, no próprio modo e no posicionamento, tanto do cliente-paciente, do familiar acompanhante, quanto do profissional. E a gente acredita que pode ser diferente, que existe um outro jeito, e a gente quer lembrar ao profissional que ele pode olhar para essa experiência de uma forma diferente. Então, eu me coloco mais uma vez agradecendo a Jaqueline por aceitar o convite. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, Jaque. Eu deixo a palavra agora, abro espaço para que você se apresente, se coloque, e aí a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Ok, bom dia a Viviane, a todos. Eu, particularmente, é que devo agradecer por esse momento, não apenas por estar aqui conversando com você, mas agradecer pelo fato do projeto existir. Eu acho que quando a gente encontra pessoas que acreditam em coisas que valem a pena acreditar, né? Eu acho que isso já vale o encontro, né? Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigado por esse espaço que você tem criado e nutrido, né? Por vários meses aí, vários anos, de forma diferente agora com essas apresentações, mas já é uma trajetória de longa data, né? E falar de mim é falar de uma pessoa que está aqui por acreditar nesse tema, porque a minha trajetória, eu sou enfermeira de formação, e dividi toda a minha vida profissional entre o hospital e a docência, e nessa trajetória, tanto no hospital quanto na docência, a humanização, ela sempre se mostrou necessária em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. No hospital, eu trabalhei minha vida inteira no Hospital da Previdência, onde eu me aposentei agora no ano passado, e finalizei a minha atuação profissional no setor de humanização. Então, assim, passei por várias unidades de internação, mas tive a oportunidade de participar aí, e coordenar o setor de humanização até a minha aposentadoria. E na docência, eu venho trabalhando com ensino, que eu acho que é uma forma da gente começar a trabalhar a vivência da humanização ainda na escola, né? Não deixar para que o aluno ele tenha que aprender isso quando ele se insira no campo profissional. Essa discussão ela precisa estar contínua e presente em todas as dimensões.
e coordeno hoje um projeto que depois virou uma empresa, né, que é o Mais Gente, que é um projeto que também nasceu da mesma crença, né, de profissionais incomodados com a saúde, tanto para quem faz, quanto para quem é assistido, mostrando que a gente precisa realmente trabalhar e discutir e falar mais sobre essa temática. Então, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, Jaque, e eu admiro muito, né? A sua trajetória, ela reúne alguns pilares que eu considero muito importantes, não só no processo que é a experiência em si de cuidar, como também a formação, né? Assim, como isso que você acabou de dizer, como o início de tudo. Nós vivenciamos uma realidade em que nós fomos, inclusive, não só educados, mas preparados, de uma certa forma, até doutrinados para uma experiência de cuidado muito pautado no técnico científico. E sim, isso é muito importante. Durante muitas décadas, né, isso prevaleceu em detrimento de se olhar para essa humanidade, né, das pessoas envolvidas, que é o que você acabou de dizer, que é quem faz e quem é assistido. Então, recentemente, eu falo recentemente quando a gente pega ao longo da história, né? Porque é recente, mas nos últimos anos, sim, isso passou a ser tema de estudos, inclusive importantes para trazer, por exemplo, quando se falou muito do que foi tratado e denominado como burnout, né? Dos profissionais da saúde. Enfim, então muitas dessas coisas são recentes e agora, quando a gente percebe que saiu daquele contexto, assim, olha, eu faço tudo muito bem feito, tecnicamente correto, mas eu me sinto angustiado, eu não me sinto incluído, eu me sinto impedido de expressar uma emoção, de expressar que eu estou me sentindo limitado nesse momento de cuidar, como se eu já tivesse chegado ao máximo. Todas essas questões se tornam cada vez mais presentes. E essa angústia, desde 2015, que eu estudo muito sobre o senso de realização do profissional da saúde. Ele deixou de acreditar numa vocação, ele deixou de acreditar na missão, ele passou a viver essa angústia, né? Então, nós fomos educados para distanciar, não se envolva, para que isso não interfira na assistência. Não coloque os fatores emocionais e humanos para que você não incorra em erros, né? Ou seja, inserir o aspecto do cuidado e equilíbrio emocional como é que eu vou dizer assim, não era proibido, mas assim, não era indicado, né? Porque era uma coisa que se tratava como, olha, vai te prejudicar ao prestar assistência. Tudo isso cai por terra quando a gente começa a estudar, então, a humanização, né? A biografia de quem cuida, incluída nessa experiência. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como é a sua vivência, como é a sua visão, para além da teoria e dos conceitos, o que seria para você, na prática, humanizar? Olha, Viviane, você falou assim, era quase proibido. Eu vou te falar que era proibido. Quando eu Tentei estudei, minimizar, mas é por aí mesmo. eu me lembro perfeitamente quando a gente se preparou enquanto estudante para ir para o primeiro estágio, né? E me lembro da fala de uma professora assim: quando você colocar os pés para dentro do hospital, você esqueça quem você esqueça seus problemas, você deixa tudo de fora, porque lá você é uma técnica. Lá você vai exercer o procedimento, não era nem o cuidado. Ou se entendia o procedimento como sinônimo de cuidado, né? Perfeito. Então, assim, eu me lembro disso perfeitamente, da gente, como se fosse possível, né, passar, assim,
uma porta, fechar uma porta e falar assim, olha, você, Jaqueline, fica de fora, quem vai entrar é a técnica, né? E eu acho que isso era consequência, né, de um contexto, de um modelo assistencial que se reduzia ao corpo biológico. E a partir do momento em que você vai mudando o seu objeto de trabalho, ele deixa de ser um corpo e ele passa a ser um sujeito inserido no mundo, no contexto, né? Você consegue ampliar a sua possibilidade de atuação frente àquele sujeito. É importante a gente lembrar que as doenças, até 3 décadas atrás, né, mais ou menos, a gente tinha como foco principal as doenças infecto-contagiosas. Hoje nós estamos vivendo uma grande pandemia, ela está aí, mas ela é uma exceção. Hoje a gente vive mais e por viver mais, a gente está mais suscetível às doenças crônicas não transmissíveis, né? E a atuação nossa, enquanto profissional de saúde, frente a uma doença infecto-contagiosa, é muito fácil. Você trata a causa, né, e você tem uma resposta orgânica. Agora, quando você trata de um sujeito que tem uma doença crônica não transmissível, o que você tem que atuar? É sobre o ser e o estar no mundo dessa pessoa. Porque o estilo de vida dela vai fazer diferença, a forma como ela se relaciona, né, com o seu social, entendendo aí seu estudo, suas condições de moradia, seu trabalho e tantos outros determinantes que a gente estuda, né? A gente percebe que a nossa atuação ela tem que ser mais ampliada. E ao ampliar, a gente vai encontrar um sujeito contextualizado, não mais um corpo. E para lidar desse sujeito contextualizado, a gente vai precisar de novas competências. As que a gente tinha até então serviram por um tempo, não servem totalmente agora. Elas precisam ser ampliadas, né? E nessa busca pela competência, eu preciso buscar novas habilidades. E aí, buscar novas habilidades parece ser necessário, né? Para não falar assim, é necessário, mas parece ser necessário a gente iniciar por um processo anterior, que é o nosso, do autoconhecimento, dos nossos limites, das nossas possibilidades, né? E a partir dessa busca aí nossa por nós mesmos, tentando ampliar as nossas habilidades para enxergar esse sujeito como um todo, a gente então percebe que a gente tem que estar presente. A gente não pode ficar do lado de fora da porta. A gente tem que entrar com tudo, né? Com respeito, com limites de tempo, porque o tempo de cada um é único, né? Mas a gente precisa estar para ter realmente um encontro, porque senão vai ser de novo uma técnica, né? É muito comum isso, as pessoas acharem que porque estão olhando várias áreas estão tendo um encontro. Não, você tem que olhar o integral, o holístico do sujeito, mas você tem que olhar o sujeito. Ele está lá, esse holístico é dele, né? Então tem que ter esse encontro. E quando você fala do que é humanização para mim, eu penso assim, a gente tem um termo que ele é polissêmico, né? Ele tem várias definições, inclusive tem muitas críticas, né? Humanizar o que já é humano, nós não estamos mexendo com bicho, tem várias formas, né? Tem. Mas a gente pode até discutir mais sobre isso, mas eu penso assim, se é um termo polissêmico é porque ainda não se tem um consenso, não se esgotou todas as possibilidades de discussão. Mas eu vejo assim, na prática, que humanização é você reconhecer o outro como legítimo outro e não perder nunca a sua capacidade de se indignar com as coisas, de banalizar seu olhar. Eu acho que quando você enxerga o outro e não se acostuma com tudo, eu acho que você está tendo uma prática humanizada. Acho que é por Muito aí. legal. É isso mesmo, Jaque.
te escutando, me vi aqui entrando em contato com algumas coisas que vivenciei, né? Então, assim, quando até cliente, né, no processo da terapia, que fala comigo assim, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você deixa de existir. Ou seja, o que nós estamos fazendo, né, nesse momento do cuidar? Esse humanizar está em qual lugar? Ele está focado na doença, no diagnóstico, ou ele está focado na vida e na saúde que permanecem ali, para além do diagnóstico? E essa vida, né, essa saúde, essa história, essa biografia, ficam presentes, né, em cada atitude, nessa relação cuidador, e aí eu estou chamando cuidador todos os profissionais, né, todas as pessoas que exercem o cuidado, e o ser que recebe esse cuidado. Então, nessa vivência, eu me vi aqui, né, enquanto te escuto, me apropriando, assim, resgatando o que você disse. Então, quem sou eu na hora que eu estou com alguém? Eu estou olhando para essa pessoa a partir de qual lente? Eu me envolvo, isso que você disse assim, é abrir a porta e entrar. Entrar para ver o que ele está vendo, entrar para compreender qual é o posicionamento, né, de que lugar essa pessoa está se expressando, o que é efetivamente importante para ela e não necessariamente o que eu considero que é o importante. E eu vejo um pouco da resistência, como você colocou, assim, eu acho que o termo em si, ele nos faz cair nesse lugar. Ué, mas se são duas pessoas, dois seres humanos se relacionando, então já é humanizado. A gente sabe que não é. Na prática não está acontecendo desta forma. Claro que já evoluímos, claro que nós já temos muitos e muitos recursos, metodologias, estudos que mostram esse caminho da empatia, do olhar, né, do cuidado centrado na pessoa, atenção, né, centrada na pessoa, todas essas coisas que a gente sabe que são suportes essenciais. Mas a vivência, naquele momento, a experiência, que é muito mais emocional do que racional, ela é única, ela é daquele momento. Então, quando você fala sobre isso, né, assim, tá, eu estou habituada a cuidar de X pacientes, né, assim, trazendo uma realidade do hospital que é a sua vivência na assistência. Mas cada um ali, ele te espera, né, nos diferentes momentos do dia, ele te espera em um estado. Esse estado, ele inclui o que ele está pensando, o que ele está sentindo, qual a experiência anterior que ele teve, que coloca resistência para o que vem em sequência, enfim. E aí, assim, onde que a gente se perde nisso? Então, talvez agora a gente possa falar um pouquinho sobre isso, sobre a resistência, né, as dúvidas que o profissional tem, os mitos dessa experiência do cuidado. Viviane, o nosso trabalho é um trabalho vivo em ato, né? Então, assim, a cada encontro, o que a gente vivencia naquele encontro, ele se consome naquele momento. Então, é um trabalho extremamente relacional. E quando você fala assim que você escuta, e eu escutei sim de vários colegas, de vários membros da equipe, né? Desisto, não dá para ser de outro jeito, a gente sofre. Então, escutando isso, eu me lembro de Paulo Freire. Paulo Freire, ele conceitua a humanização falando que não é um lugar que a gente alcança algum dia. A gente é um processo, é um caminho, cada movimento nosso constitui essa reafirmação do humano que habita em mim e do humano que habita no outro, né? E
Freire fala assim, que nós somos vocacionados a um constante autofazer-nos no mundo, a ser mais. Então, quando eu escuto alguém falando que desiste do cuidado autêntico, eu vejo essa pessoa desistindo de si própria. É aquela pessoa que ela está perdendo, né? Eu acho que ela encontrou ali tantos obstáculos na prática dela, pessoais e profissionais, que ela vai perdendo essa capacidade de transpor as barreiras que atrofiam esse potencial de ser mais, que todo mundo tem. Então, assim, quando você traz essa situação, eu me lembro aqui de uma coisa que a Política Nacional de Humanização traz, que é a necessidade da indissociabilidade entre atenção, gestão e cuidado. Então, muitas vezes, o caminho do profissional de saúde é um caminho muito solitário. Ele acredita, ele quer um cuidado autêntico, mas ele encontra tantos obstáculos na organização institucional, as rotinas, os protocolos, as relações, a forma de gestão. Então, é tudo tão pensado para a prática organizacional e não para a prática do cuidado, que ele cansa, porque ele se sente sozinho nesse processo. Então, a gente precisa convidar os gestores a pensar na humanização em todas as suas decisões, porque elas vão afetar a prática do profissional. O tempo de consulta, se eu tenho 10 pacientes, se eu tenho 20 pacientes, isso vai interferir na minha prática. Então, aquela decisão do gestor, que teve um critério, às vezes, econômico, né, ele, muitas vezes, ele vai interferir na minha forma de relacionar com o outro. Se ele é um gestor que não tem uma prática de gerir junto, né, de decidir junto, de escutar as pessoas da sua equipe, ele vai tomar decisões sem considerar quem está cuidando, né? E em relação ao profissional, eu penso que ele, assim como o ser que está sendo cuidado, a gente também está contextualizado numa sociedade. E essa sociedade de hoje, ela está adoecida, né? A gente tem uma sociedade que ela banaliza o mal, que ela banaliza as coisas que estão acontecendo em outras áreas que não da saúde, né? Nós temos aí, podemos citar vários exemplos, a questão do racismo, a questão de gênero, a questão religiosa. Então, assim, se eu considero normal escutar tanta violência, eu vou me brindando a isso, né? E vou considerando normal fazer coisas que, se fossem objeto de uma crítica, se fosse objeto de uma discussão da sociedade, também contribuiria para pessoas melhores. Agora, fala que conselho não é bom, mas a gente acaba, a língua não cabe, né? Então a gente acaba falando. E assim, o conselho que eu falo para as pessoas você pode ter uma aparente tranquilidade nesse momento em que você decide negar e que você decide cansar, se dar ao direito de cansar, né? Mas isso bate na sua porta o tempo inteiro. Isso vai ser retomado o tempo inteiro. Então, assim, sofrer porque eu não sei o que dizer para um paciente, a gente aprende. E se eu não aprendi ainda, ficar do lado dele já é suficiente, né? Escutar alguma coisa, eu preciso me colocar no papel assim, que eco isso vai ter em mim, na minha prática? A pessoa fala comigo que não dormiu à noite porque está preocupado com o filho que está em casa sozinho. Eu falo, não, só quer que eu peça um remédio para o médico para a senhora dormir melhor essa noite? Não é isso que vai amenizar o sofrimento dessa pessoa, né? Não. Então, assim, a fala do outro tem que ecoar em mim para que eu tenha uma ação que seja resposta a isso.
por mais difícil que ela seja, por mais... Nossa, mas eu vou ter que movimentar tanta gente para ajudar essa pessoa a resolver esse problema? Ok, mas isso, no final, vai ser menos sofrência, né, do que aquela prática aparentemente em paz, né? Aquela prática que está tudo mecanizada na realidade, né? Que não é culpa do profissional. Ele aprendeu assim, é fruto de uma sociedade, é fruto de uma formação, mas em algum momento a gente tem que quebrar isso, né? E essa quebra, ela é muito libertadora. Ela é uma quebra não só da minha prática, mas é um encontro comigo mesmo, né? É um encontro que eu começo a ver propósito no meu agir. Então, acho que é muito por aí. Muito bom. E você trouxe coisas, já que me fazem assim, geram em mim um desejo de resgatar, né? Quando você fala sobre, olha, cada encontro ali é de fato uma oportunidade para se fazer presente. E isso significa que quando eu estou, né, de frente para um paciente, um familiar, um colega, né, um superior imediato, eu preciso fazer uma escolha. Ou eu vivencio aquilo, escutando o que está acontecendo, prestando atenção no que está ali agora, no momento agora, ou eu escolho estar de corpo presente, mas a minha mente está lá na experiência anterior, porque em algum momento esse familiar brigou, questionou conduta, fez uma reclamação, o meu líder, né, agiu de uma maneira desrespeitosa, enfim, eu trago tudo isso que está lá atrás, que aconteceu. Quando eu falo lá atrás, às vezes as pessoas falam assim: ah, aconteceu daí uma semana atrás ou um mês atrás. Não, às vezes aconteceu às 7 da manhã, quando o profissional iniciou a jornada dele, e ele está num momento ali que é a hora do banho, 9, 9h30, 10 horas. E ali ele está trazendo o quê? Aquela experiência ruim do início da jornada dele para o momento com o paciente. Nesta hora, quando você fala de estar presente, é o exemplo que você deu. Quando ele fala, eu não dormi nada, porque aconteceu isso assim, meu filho, meu marido, sei lá o que for. E a pessoa, não, vou pedir o médico para prescrever um remédio. Cara, ela não está presente ali. Ela não escutou o paciente. E quando a gente chama para conversar, ela diz: eu fiz tudo que eu podia, inclusive eu pedi para o médico para oferecer uma medicação para dormir. A sensação que esse profissional tem é de que se ele faz tecnicamente, ou se ele escuta esse, né, esse pedido de eu quero dormir melhor como algo que é humano, ele está reduzindo a atuação exatamente como você colocou. Ele está reduzindo a atuação e a experiência do cuidado a um recurso que, teoricamente, nem só essa pessoa, mas qualquer outro que passasse por ali, né, escutasse isso, faria a mesma coisa. Mas isso não é a experiência humana, porque, de fato, ele está se blindando de eu não vou me envolver, porque se eu perguntar o que está acontecendo, aí eu vou perder tempo de atender o próximo paciente. Eu não vou me envolver, porque eu também estou preocupado com meu filho que ficou com febre lá, e se eu entrar no assunto, eu vou acabar perdendo o fio da meada. Você usou uma expressão quando você fala sobre ele não conseguir, né, assim, se colocar, o profissional pode entender naquele momento que realmente, se eu me coloco, eu me perco, né? Mas não é isso, é porque está faltando esse lugar que é, olha, esse incômodo bate na minha porta todo dia, mesmo eu tentando focar no técnico e no assistencial. Então, em que momento nós vamos apoiar esse profissional para encorajá-lo a dizer, se eu não sei o que falar quando ele me comunica algo que é difícil para mim, por que eu não posso dizer para ele, assim, eu consigo compreender o que o senhor está me dizendo, o que a senhora está me dizendo, e nesse momento eu sou muito sincera, eu não sei o que te dizer agora, mas eu posso te dizer que eu estou aqui do seu lado. Isso é suficiente.
em que momento a gente vai apoiar? Eu acho que sempre, até quando ele aparentemente não faz o que precisava ser feito, né? E eu acho que a gente faz isso problematizando a prática. Então, assim, é abrir espaços, abrir rodas de conversa, Isso. onde aquela equipe ali, ela possa falar das suas angústias, das suas limitações, das suas fragilidades, das suas potencialidades, porque a gente se inspira muito escutando pessoas que deram conta de fazer, né? Então, assim, eu acho que o diálogo, ele tem que estar presente em todos os cenários de trabalho. E não esquecer de envolver o usuário, né? Então, eu penso que eu tive essa oportunidade no hospital, um projeto que a gente vivenciou, onde a gente sentava o gestor, o trabalhador de saúde e o usuário e seu familiar. E essas rodas de conversa que a gente tinha, elas eram extremamente positivas, porque a gente escutava coisas que a gente não tinha percepção de que estavam acontecendo no hospital. Às vezes a gente acha que está tudo uma maravilha, que meu andar está ótimo, que a assistência está bacana, né? E quando a gente deixa a família falar, olha, eu senti falta disso, eu achei que vocês não se ocuparam daquilo. Então, assim, quando a gente começa a escutar, a gente começa a perceber em que pontos a gente pode investir mais energia aí. E quando a gente escuta o profissional, assim, a gente não consegue ensinar humanização, a gente consegue instrumentalizar a pessoa para que ela tenha uma prática mais humanizada. Então, a gente pode se ocupar, você falou a questão da empatia, né? A gente tem escalas que mensuram como que a pessoa tem essa competência ou não, né? Uhum. E a gente percebe que, assim, quanto mais próxima a formação, a formatura, né? A gente está lá no curso, os alunos do último ano, eles vão perdendo essa empatia ao longo do curso. E aquele aluno que chegou todo altruísta no início do curso, ele vai se mecanizando, e aí a gente vai vendo quão responsável nós somos em todos os espaços, como docentes, como gestores, como colegas de trabalho, em buscar resgatar nessa pessoa competências e habilidades que ele tinha antes e que ele foi perdendo por diversas questões. Se eu sou um acadêmico, estou chegando para trabalhar meu estágio, né? E eu tento me ocupar de algo que eu acho que é importante e eu recebo uma traulitrada assim, né, do profissional. Não, isso não foi para isso que você foi contratado, e isso aqui não faz parte do nosso processo de trabalho. Ele vai tendo as suas asas aparadas, né? E daí a pouco ele deixa de voar. E daí a pouco ele está fazendo aquela prática muito certinha ali. Então, assim, lembrar que a gente precisa fortalecer nessas pessoas um comportamento empático, um comportamento compassivo, né? Eu acho que ele ainda e aí, se a gente fosse, acho que dá tema para outro encontro, né? A gente vê muitas pessoas colocando a empatia como colocar-se no lugar do outro, né? E isso não é verdade. O lugar do outro é outro. A gente precisa reconhecer o outro, legitimar esse espaço que ele tem e escutá-lo de onde ele fala, de que lugar ele fala aí, né? Então, acho que a gente precisa, sim, apoiar em todas as oportunidades. E eu acho assim, começar por quem? Quem tem que começar? Quem já acordou, né? Então, quem já percebeu que do outro jeito não dá, essa pessoa é muito mais responsável em tentar mudar essa prática do que os outros, né? E é um processo que eu falo que ele precisa ter estratégias. Eu trabalhei por muito tempo na assistência, né? E eu me lembro direitinho.
a unidade que eu trabalhava tinha 32 pacientes. E a gente trabalhava 20 horas por dia, ou seja, minha jornada de trabalho era de 4 horas diárias. E me incomodava muito eu fazer uma corrida de leito, com todas as outras atribuições que eu tinha, fazer uma corrida de leito de 32 pacientes, até se você for fazer na calculadora o tempo que você tem para cada um, dividir não dá. impossível. E aí, numa dessas rodas de conversa, que a gente tinha o hábito de fazer, e ela não precisa ser uma roda de conversa formal, vamos marcar uma roda de conversa. Que bom se for. Mas se não tiver espaço para isso, o horário do café, o horário do bate-papo, o horário em que a gente tenha um momento em que a gente possa se colocar mais verdadeiramente, né? Nesses momentos de roda de conversa, eu descobri que esse incômodo era também da enfermeira do turno da manhã. Eu trabalhava à tarde, ela trabalhava de manhã, e a enfermeira da noite também tinha esse incômodo. Nós começamos a pensar o seguinte: nós vamos continuar fazendo 32 corridas mal feitas, ou a gente vai pensar numa estratégia de será que eu preciso olhar todos mal olhados, ou eu posso achar uma estratégia eu olhar X bem olhados, então 10 que seja, por exemplo, 10 serão responsabilidade minha de fazer uma corrida de leito autêntica. Os outros, eu estou aqui disponível, faço todos os critérios técnicos, mas eu sou responsável por esses 10. A outra vai ser responsável por outros 10, a outra vai ser responsável por outros 10. São estratégias que a gente vai criando, e aí a gente começou a perceber que aquele tempo que eu corria todos, ele já não era aqueles, todo mundo não tinha a mesma demanda, então tinham 5 que eram mais complexos, esses aí a gente tinha um tempo maior dedicado a eles. É equidade, né? Assim, dá mais para quem precisava de ter mais atenção ali naquele momento, sem deixar ninguém de fora, mas distribuindo para olhar todos nas demandas que traziam, né? Eu não estou falando da parte técnica. Claro. Tudo que era técnico ficava, né, sendo realizado. Se eu tinha um curativo, eu ia fazer, mesmo que não fosse os meus 10, né? Claro. Eu ia fazer naquele outro, mas aquela escuta autêntica ali, para que ela pudesse realmente ser exercida, ela tinha que ter uma responsabilidade. É de todo mundo, eu sei, né? Quando eu estava lá fazendo o curativo do 11º, eu tinha que escutá-lo também. Sim. Mas a gente, enquanto metodologia de trabalho, a gente foi criando alternativas, né? Eu acho que a gente precisa inovar. Isso, muito bom. E assim, só para fechar essa inovação, né? A gente fala muito assim de pensar fora da caixinha, mas a gente precisa lembrar que mesmo pensando fora da caixinha já é um passo que a gente dá, mas a gente ainda está mantendo a caixa como referência. Né? Eu acho que assim, é tirar as referências e começar a se referenciar ao outro, a mim mesma, né? Perfeito, já, que é o desconstruir a caixa. Porque no que a gente tira esse limite da caixa, todas as possibilidades podem ser vistas, né? E o limite da caixa é que nos impede e que nos faz acreditar que não existe outro caminho, não tem outra alternativa, já fiz tudo que eu podia. E muito interessante quando você fala sobre a questão da empatia, que tá, a gente, né, assim, é um tema que ele é muito recorrente. E, inclusive, a gente tem um termo que foi muito... foi pauta, né, de muitas discussões e muitos estudos, né, pesquisas, para falar sobre a fadiga por empatia. Na verdade, o termo inicial era fadiga por compaixão e, inclusive, recentemente tem artigos né, e bons estudos falando a compaixão não gera fadiga, mas a empatia sim, porque essa ideia equivocada de que eu me coloco no lugar do outro, é claro que isso vai gerar fadiga, porque eu estou tentando vivenciar uma coisa que eu não vivenciei. Eu estou tentando trazer para mim aquilo que é, ou seja, o lugar do outro é do outro, é o que você disse. Mas o meu posicionamento empático muda a relação. Então, a empatia é um posicionamento.
A compaixão é a ação que eu tenho a partir daquilo, não é? Então, esse movimento também gerou muita resistência na experiência do cuidado. Porque, gente, imagina, se eu já estou imbuída das minhas dificuldades, né, do meu sofrimento, das minhas angústias. Imagina se eu me coloco no lugar do outro e somo, ou seja, eu me identifico com o sofrimento do outro. Então, a minha carga, ela já tem o peso que eu consigo mensurar. Eu trago o peso do outro para eu carregar? Como que é isso? Fica impossível. E aí, realmente, o adoecimento do profissional, né, essa história que a gente está vivenciando, ou seja, o desistir, né, de servir. Então, quando você fala sobre vamos apoiar e encorajar sempre, a melhor maneira de fazer isso é demonstrar, é manter a demonstração, que é muito mais, ela é muito mais eficaz do que o discurso, do que levar para uma sala de treinamento e ficar capacitando em humanização, porque é o que você disse, humanizar não se ensina, mas humanizar, você pode desconstruir as barreiras que aquele ser humano, que é também um profissional, construiu para se manter distante. Então, a gente vai ajudá-lo nessa desconstrução dessas barreiras, para que seja possível ele acessar essa humanidade que está presente e sempre estará. Mas aí ele vai conseguir ver e vai começar a falar, olha, eu dou conta de acessar isso aqui, esse pedacinho aqui eu consigo fazer, né? E também quando você fala sobre esse movimento assim, da gestão, da liderança, eu tenho insistido em alguns pontos, né? Principalmente nessa vivência mesmo, que traz a seguinte realidade, né? O gestor, ele também vivencia essa angústia de trazer para si uma responsabilidade que vai além da autorresponsabilidade, no sentido de se responsabilizar pela escolha do outro em servir ou não. E esse não é o papel do gestor. Mas o papel do gestor é se incluir nessa experiência. Então, enquanto ele achar que, como gestor, ele não deve se expressar, né, dizendo das preocupações, das angústias dele, ele também não está humanizando. E a partir desse princípio, ele está demonstrando que tenta fazer o que eu estou falando, mas eu não faço. Se eu não tenho essa escuta para com o meu liderado, como que eu vou pedir que ele se abra para escutar o cliente? Né? Quando você falou dessa roda de conversa, os escritórios de experiência do paciente têm isso como um pilar, é uma condição para a experiência, né? E o que essas empresas, o que os hospitais, clínicas, laboratórios, enfim, os serviços de saúde, o que eles estão fazendo com o que eles escutam? A gente tem visto que fazem muitas rodas, fazem muitas pesquisas, mas eles não fazem nada com a resposta. O fazer nada que eu estou dizendo eles têm vários projetos, pegam as respostas, fazem uns gráficos maravilhosos, apresentam esses gráficos para as referências e aí falam, nossa, ganhamos o prêmio tal, não sei. Aí o cliente e o colaborador ficam lá assim, tá, e aí o que foi feito com isso? Eu não experienciei a resposta daquilo que eu comuniquei. Né? Isso tem sido um grande desafio na humanização. O que eu faço com o que eu escuto? Não é? E o outro aspecto é isso que você também comentou sobre a gestão em si, a cultura instalada, ela traz um outro desafio que é assim, fazemos um esforço que está voltado para sustentabilidade, então toda a gestão de orçamento, né? Enfim, a questão financeira, a estratégia de relação com o cliente, essa preparação, essa formação de liderança aí do corpo funcional, tudo isso está lá no planejamento estratégico e estão nos processos implementados. Mas a cultura diz o seguinte, eu sou preparada, treinada, exigida de escutar o meu cliente, de abrir espaço para esse lugar da empatia, da compaixão, de me colocar, mas eu não tenho aqui esse espaço em que eu posso comunicar o que está acontecendo comigo. Eu não me sinto incluída. Então fica incongruente, ou seja, a cultura instalada, ela está num caminho oposto
aquilo que é solicitado desse profissional. E aí, de novo, ele se vê questionando, ele fala, bom, mas e aí? Aonde que eu estou nessa história? Então, isso que você trouxe sobre, olha, existe um outro jeito, existe. E se nós que acreditamos nisso, já aprendemos, né? Ou pelo menos assim, a gente aprendeu uma parte e continuamos aí nesse aprendizado que é contínuo, nós podemos sim ser essa demonstração desse outro jeito de cuidar, servir e amar. Eu acho que o gestor ele tem muitas pistas, sabe? Se ele quiser prestar atenção, se está bacana, Pode. ele tem muitas pistas, né? Uma delas é falar assim: nossa, mas tá difícil, viu? Minha equipe não se compromete com nada. Já troquei fulano, já troquei ciclano. Eu acho que é mal de formação. Tá vindo todo mundo descompromissado, ninguém quer nada com nada, né? E hoje a gente sabe que o jovem, né, principalmente o jovem, ele ele quer ter um propósito, ele quer se sentir engajado em algo que ele realmente possa contribuir. Essa necessidade dele de interagir, de participar, de se sentir visível, isso é uma característica muito grande do jovem atual. E Aham. aí, quando você fala dessa incongruência entre o que está sendo solicitado e o que está sendo exercitado, ele consegue não se enxergar ali, porque ele não se identifica com aquilo, com aquela prática que está sendo feita. Então, assim, se eu não me identifico, eu não me engajo. Se eu não me engajo, eu não realizo, né? Então, eu acho que o gestor, ele precisa pensar assim, como têm sido as minhas decisões? Existe uma coparticipação das pessoas nos processos decisórios, né? O que eu estou exigindo é possível, porque a gente sabe que as pessoas inventam metas mirabolantes, né? Metas, sejam elas econômicas, sejam elas de acreditação, seja de que natureza for, que a gente percebe como uma grande maquiagem, que não é a verdade do que está sendo praticado ali. Então, eu acho que o gestor ele precisa saber da responsabilidade que é o lugar que ele está. E aí a gente fica pensando, às vezes, no gestor que está lá em cima, né? O presidente. Não, todos nós somos gestores. Eu sou gestora da minha prática. Eu posso não ser chefe de ninguém, mas eu gerencio o meu cotidiano de trabalho. E o que eu gerencio tem que estar em relação com o que outras pessoas daquele ambiente de trabalho também gerenciam. Então, eu acho que é uma responsabilidade que cabe a cada uma das pessoas que estão ali, enquanto trabalhadores, enquanto usuários, também ele tem uma corresponsabilidade em cobrar, se posicionar. E hoje os estudos têm mostrado que inserir o paciente e sua família como membros de mudança, potencializadores da mudança, isso tem ficado cada vez mais claro, né? Porque ele é a pessoa que pode se posicionar em todas as situações. Então, Exato. acho que a pergunta é o quanto estamos dispostos e engajados nessa aposta, porque a humanização é uma aposta estética, é uma aposta conceitual, ela é uma aposta existencial. Então, assim, quanto que eu estou disposto a isso? Eu falo muito, eu sou professora do primeiro período, mas eu sou também dos últimos períodos. Então, assim, eu consigo ver a diferença na entrada e na saída, né? E eu falo com todos eles em qualquer momento do curso. É isso mesmo que você quer para a sua vida? Essa escolha, ela pode ter sido uma desistência de alguma coisa, pode ter sido uma oportunidade, pode ter sido uma decisão de outra pessoa por você, pode ser uma aposta financeira. Então, a entrada, ela tem várias razões, e isso só diz respeito ao sujeito que entrou. Agora, a Perfeito. permanência, ela diz respeito a todo mundo, porque, assim, o que você fizer vai me afetar. Então, eu digo para as pessoas
o tanto de pacientes que você vai atender ao longo da sua vida profissional é muito grande para você não ser responsável. Então, assim, você vai afetar positivo ou negativamente a vida de muitas pessoas. Então, se você não se vê nisso, se você não quer isso mais para a sua vida, vai vender pão de queijo na praia, vai ser feliz, sabe, em outro lugar. Mas, assim, não dá para a gente desistir simplesmente. No sentido assim, de desistir de fazer da forma, não é nem forma certa, porque eu não acredito que existe forma certa, não fazer de uma forma autêntica e continuar fazendo. Isso é que é frustrante, sabe? Eu acho que as pessoas precisam se responsabilizar nesse processo de eu não quero mais. Ok, vamos analisar por que você não quer. É possível resolver? Se não for, vai ser feliz em outra área, sabe? Porque eu digo sempre, a saúde é um lugar para pessoas especiais, para pessoas que elas precisam ter uma sensibilidade. E eu acho que nisso a gente pode ajudar. A gente pode ajudar a fazer pessoas a formar um corpo sensível. Porque você imagina, um profissional de saúde, às vezes, fica 12 horas sem comer, sem fazer xixi, sem fazer qualquer uma das suas necessidades humanas básicas, né? Ele nega em si próprio as suas necessidades. E aí, como que ele vai... Um corpo que... Quando eu estou com dor, eu não consigo pensar em nada. Quando eu estou com fome, eu estou com raiva. Quando eu estou... Sabe? Então, assim, eu preciso sensibilizar esse corpo para respeitar seus limites e, a partir desse respeito, ele enxergar que é possível. E tem uma historinha, o tempo permite? Claro, claro, fica à vontade. Tem uma historinha muito simples que eu falo sempre, assim, na vida pessoal e profissional. Dois lenhadores, né, fizeram uma aposta para saber quem lenhava mais árvores num período de tempo, né? E quem conseguisse cortar mais árvores ganhava. E aí eles tiveram 2 machados iguais, foram dados para cada um, o mesmo número de árvores, no mesmo formato e tudo, e começou a contar o tempo. E eles começaram bem animados, de repente um deles para, senta, começa a amolar o machado, vai amolando o machado, e o outro lá, agora é que eu passo na frente dele, né? E vai. E aí, ele não percebe que quando o seu machado não está amolado, ele vai ter que golpear com mais força, ele vai demorar mais tempo em cada uma dessas árvores que ele vai tentar cortar, né? E quando ele percebe, o outro levanta com o machado amolado, já um pouco descansado, e começa a cortar essas árvores e passa e ganha dele. Então, eu digo assim, que a gente precisa aprender a molar o machado, a gente precisa ter pausas, a gente, às vezes, coloca a culpa toda no serviço e a gente esquece que a gente não está cuidando das outras dimensões da nossa vida, né? Nossos relacionamentos, lazer, esporte, e isso é uma atitude de um compromisso diário. Hoje eu vou fazer, sabe? Porque, assim, não tem dinheiro, não tenho tempo, não tenho tanto de coisa, eu não tenho prioridade, eu acho que é isso. E quando eu percebo que, quando eu estou fazendo uma prática mal feita, eu não estou sendo responsável, que a responsabilidade exatamente é eu estar bem para estar lá, aí eu começo a enxergar isso, inclusive, como parte da minha profissão. Eu me cuidar, eu estar bem. Exato. Né? Então, acho que é muito por aí. Muito bom, Jaque. E realmente, assim, esse processo da autorresponsabilidade é um pilar essencial para qualquer experiência que a gente tem na vida. Então, quando você fala sobre esse movimento, né, assim, o que eu estou fazendo, né, para que eu possa contribuir de uma maneira inteira nesse processo da assistência, do cuidado, cada um com a sua visão, e começo a me lembrar que eu não estou priorizando esse autocuidado,
eu abro, então, uma possibilidade de escolha. Então, eu vou agora olhar para isso, priorizar e efetivamente me colocar de uma maneira inteira nessa experiência, ou eu posso continuar como venho fazendo e remediando esse estado de exaustão, essa insatisfação e descontentamento com a vida. Isso que você fala sobre a escolha, né? Porque a sua experiência de estar tanto no início da graduação quanto no final, e você vê essa trajetória do acadêmico e, né, futuro profissional mudando, você está falando desse lugar que, mesmo depois, porque aí sim ele vai vivenciar como um habilitado para, mas ele vai estar naquele lugar onde que não tem mais o espaço para, olha, se eu não der conta, eu vou pedir socorro. Ele acha que acabou ali, quando na verdade isso é permanente. Se a gente aprender esse lugar em que eu preciso assumir a autorresponsabilidade, assumir o autocuidado e também me permitir pedir ajuda, sinalizar que, olha, eu não dou conta ou eu não sei fazer, né? Aí a experiência muda. Eu acho que a gente precisa encorajar, né, cada vez mais o profissional, o cuidador, para esse movimento dinâmico, em que, sim, dentro de um mesmo dia, eu posso iniciar o meu dia muito bem e, por conta de uma situação específica, eu entro em contato com algo que me traz um desconforto, uma insegurança, e eu posso, naquele momento, fazer uma escolha diferente. Eu não preciso seguir daquela forma, porque é o que você disse. E aí, esse momento, essa situação específica, ela será levada por mim para o outro encontro com outro paciente, mas eu já não estou disposta, já não estou presente para aquele outro. Eu estou com a experiência que eu vivi, né, vivenciei ali, interferindo. Nesse momento em que a gente vai trazendo para esse profissional a possibilidade dele dar uma pausa, a mola, né, o machado, assim, respira. Será que é mesmo uma condição você ser um profissional da assistência e não ter tempo de ir ao banheiro, de se alimentar, de beber água, de dizer não dou conta? Será que isso é uma condição? Será que essa é uma premissa para você exercer sua profissão? Será que é isso que é cuidar e humanizar? Porque, inclusive, vira um argumento, uma justificativa, né? Ah, mas é impossível, a gente não tem tempo nem de ir no banheiro, a gente não tem tempo nem de comer. Eu tenho, você sabe, você, né, conhece um pouco da minha trajetória, são mais de 20 anos que eu continuo falando. Falei, ei, quem é dono disso é você, não é o seu gestor que vai dizer aqui, está na hora de você ir ao banheiro, ei, está na hora de você comer. É o contrário. Você é o dono dessa escolha. E aí, se você fala, bom, eu vou, né, ao banheiro, vou me alimentar. Ah, mas isso vai me atrasar o cuidado com o paciente e tal. Tenho certeza que não vai te atrasar, porque hoje, enquanto você está fazendo esse encontro, na tensão de vontade de ir ao banheiro, fome e uma série de outras coisas, você está fazendo de forma limitada. Quando a gente está entregando parcialmente aquilo que a gente está entregando e não o todo, isso é uma verdade. Você sabe disso melhor do que eu. Naturalmente, esse paciente, esse familiar, eles vão me demandar muito mais. Ao passo que, peraí, eu vou cuidar de mim, que seja atender uma necessidade básica, para que nesses 5 minutos que eu estou cuidando de mim, ele vai me render 20 minutos lá na frente, que o que as pessoas evitam. Então, esse movimento é um movimento de autopermissão. Isso não tem ninguém que possa fazer por nós. Eu preciso me permitir, se for uma escolha. Às vezes, as pessoas vão efetivamente manter essa escolha por argumentar, ah, é muito difícil, é muito pesado, não tem tempo de ir no banheiro, não tem tempo de me cuidar, não, 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 não. Tudo bem. Se essa é a escolha dessa pessoa, a gente vai agora então ajudá-la a perceber o seguinte: será que esse é o lugar certo para você estar? Sem o pejorativo de certo e errado, mas assim, será que é aqui o seu lugar?
que você está buscando? A gente pode ajudar essa pessoa a ver de outra forma. De repente, ela pode escolher que realmente aqui não é o meu lugar, e aí eu vou para outro. E não é trocar de ambiente, é assim, qual o propósito por trás disso, né? Então, assim, acho que a gente, como a gente já falou, assim, isso é um tema muito amplo, tem muita coisa para a gente conversar, e sim, a gente pode agendar novos encontros para tratar especificamente de algumas questões dentro desse tema. Mas, para fechar, eu queria te deixar aí, assim, qual mensagem, né? O que que você quer reforçar desse processo de humanização na experiência do cuidado? Eu penso assim, quem está nos escutando agora já é alguém que está predisposto ao tema, né? Isso. Então, eu acho que a pessoa pode, às vezes, querer uma receita de bolo e não tem receita de bolo, né? Mas existem movimentos que podem nos ajudar e nos orientar. Então, tá, por onde que eu começo? E aí, a Política Nacional de Humanização, ela traz alguns caminhos muito bons. Ela traz para a gente possibilidades através de princípios, através de dispositivos, através de diretrizes. Então, assim, não é uma receita de bolo, porque ela é singular em cada lugar, mas ela traz caminhos, ela traz experiências que a gente pode problematizar, o que que aqui é possível, o que que não é possível, de que forma, né? Então, eu acho que, assim, por onde começar, eu indicaria começar pela política, porque ela não é o objetivo da política, ela humanizar as pessoas, mas ela é o objetivo dela humanizar os processos de atenção, os processos de gestão. E a partir do momento que você humaniza os processos, a pessoa vai se identificando e ela vai se fazendo presente. E aí, consequentemente, ela também se humaniza, porque ela entra em contato consigo mesma, ela entra em contato com fragilidades, potencialidades, etc. Então, eu acho que a política é um caminho. Outro caminho é a formação. Então, eu acho que esse aqui é um momento de formação, a escola é um momento de formação, a educação permanente nas instituições de saúde precisam se ocupar mais disso, deixar a técnica não direcionar a forma de conduzir os processos formativos, porque as técnicas elas evoluem, elas mudam o tempo inteiro, e o que a pessoa precisa é estar criando em si essa necessidade contínua, como você disse, de autoformação, de autocuidado, né? Então, eu acho que a educação permanente ela tem que ocupar mais esses espaços críticos, reflexivos sobre a prática e serem menos técnico-operacionais, né? E eu, Jaqueline, eu acredito que a humanização, ela é, antes de tudo, uma aposta estética, exatamente pelo aquilo que a gente fez aqui no início da conversa, de dizer que é cada encontro, e se é cada encontro vai ter uma forma. E a estética é isso, é como que eu posso dar forma às coisas, né? Como eu posso expressar através de uma forma aquilo que eu acredito. Então, como a humanização é algo estético, eu, Jaqueline, acredito que a literatura, a música, a cultura, as artes de uma forma geral, elas podem nos ajudar muito porque elas desenvolvem o senso estético na gente, né? Eu tenho um projeto que agora não está acontecendo por conta da pandemia, né? Mas ele acontece lá no Museu das Minas, ali na Praça da Liberdade, né? Onde a gente desenvolve vários temas relacionados à humanização através das artes. Então, a cada obra de arte, a cada espaço que tem lá, a gente consegue desenvolver uma sensibilidade que a gente começa a perceber o ambiente, a cor, a forma, as pessoas, a gente mesmo, né? O que aquilo ali... A gente vê um filme, a gente se emociona, uma música que a gente escuta nos remete a uma vivência anterior. Então, a gente precisa formar esse corpo sensível aí, né? O tempo inteiro. Então,
não desistam. Eu acho que essa é a mensagem, né? Não desistam. Acho que vale muito a pena. Por mais sozinho que você esteja se sentindo, é diferente o estar sozinho e a solidão, né? Eu acho que o estar sozinho, quando você está comprometido com você, é estar pleno. Quando você está na solidão, você pode estar cercado de um tanto de gente, mas você não se enxerga ali, você não se encontra ali, né? Então, é difícil? Senão não teria tanta discussão, né? Mas é um difícil que vale a pena, é um difícil muito prazeroso. E como professora de humanização, como uma pessoa que acredita, como uma pessoa que exerce o cuidado, né? Eu acho que vale sempre a pena. Acho que a gente tem que estar lembrando, sabe, que a vida não é só aquilo que você tem obrigação, a vida pode ser prazerosa, a vida pode ser algo que te traga ali uma resposta, inclusive qualitativa, para a sua competência profissional. Mais uma vez, Viviane, muito obrigada por esse momento, pelo projeto, por você enquanto terapeuta, né, uma pessoa que já me ajudou em momentos anteriores, inclusive pessoais, em relação ao cuidado com meus pais, né, e é um processo que a gente precisa ser grato, precisa valorizar o tempo inteiro, porque são momentos de descoberta, são momentos muito únicos para a vida da gente, né? E nos colocam em conexão com a gente mesmo. Eu acho que a gente precisa se conectar cada vez mais com a gente mesmo, para poder dar conta de se conectar com os outros, né? Isso mesmo, Jaque. Eu que agradeço mais uma vez. Também deixo aqui o meu carinho, né? Assim, a minha mensagem de confiança, né? Porque esse projeto ele não é conduzido por uma intenção pessoal. É também, mas é para além disso. Porque cuidar e cooperar faz parte da essência humana. E essa experiência de cuidado, ela precisa do outro. Eu preciso exercer o autocuidado, mas a minha referência vai ser sempre o encontro. Porque quando você fala de que o encontro é uma oportunidade para que eu possa me conhecer e reconhecer em mim as sensibilidades, eu convido, né, a quem está nos assistindo e que vai assistir a gravação a se permitir nesse processo de educação das sensibilidades. E um dos recursos que a gente trabalha muito é a trilogia do cuidado. O cuidar de si, cuidar do outro e integrar essas duas dimensões para que a gente possa experienciar o cuidado e entregar o cuidado de um lugar muito mais amplo. Eu te agradeço muito, eu sou muito grata pelo nosso encontro nessa jornada. E é isso, assim, que a gente possa ter novos encontros, seja aqui dentro do projeto, seja, né, em outras oportunidades, porque é isso, o nosso propósito, aquilo que a gente acredita existe um outro jeito de cuidar, servir e amar. E nós queremos lembrar as pessoas de que isso é possível. Ok? Forte abraço. Eu Deixo que meu abraço a agradeço. todos aqui e vamos juntos, porque vamos sim humanizar a experiência na saúde. Obrigada. Obrigada a todos. Deixa eu ver aqui.